E eu gostaria de entender como que foi esse seu início na psicologia, de onde vem esse desejo? Eu imagino que você já esteja há quantos anos na área? Então, quase 40 30, anos? né? Quase 30, hein? Estudando. Estudando, sim. Bom, se eu disse quase 30 de consultório, você bota mais 5 de Graduação. clínica, e teve mais mestrado, especialização, e curso disso, curso daquilo. Bom, enfim, 30 anos. Como começou isso na sua vida? Começou de uma forma... Acho que eu nunca disse isso publicamente, vou dizer agora. O meu avô, ele foi um grande médico na minha cidade. E ele era um médico muito reconhecido internacionalmente, inclusive, e a família tinha um hospital, ele fundou um hospital, ele fundou a faculdade de medicina da minha cidade, da Universidade Federal de Medicina foi fundada por ele. Qual cidade que é? Só para João galera Pessoa. saber. João Legal. Pessoa, Então, ele era um grande médico, ele escrevia muitos livros, ele tinha uma grande produção. Então, desde muito cedo, quando meu avô morreu, exatamente um ano depois eu nasci. Exatamente um ano depois. E aí o que é que acontece? Por algum motivo que eu não sei qual, ninguém nunca me falava disso, absolutamente, mas eu via as fotos do meu avô e eu me sentia muito ligado àquele homem. Então eu comecei a desenvolver um gosto muito grande pela medicina. Uhum. Então eu li todos os livros que ele escreveu, livros que já não fazem mais o menor sentido, né? Então um dos livros que me marcou à época ele escreveu isso em função da Segunda Grande Guerra, como estão sendo tratados os comburidos de guerra. Comburidos são os queimados de guerra. Uhum. Então eram as técnicas mais modernas para queimados de guerra, que ele fez um tratado sobre isso e tal. Tudo bem. Então, eu fui tido como aquele que seria o sucessor de meu avô. Eu fui criado para ser médico. Tanto que eu herdei muito cedo o anel de formatura dele. E aí, o que é que acontece? Aos 16 anos, eu já estava por dentro do hospital, da família. Eu já estava em centro cirúrgico, acompanhando médicos, acompanhando, fazendo nada que eu não podia, mas vendo médicos fazerem cirurgias e tal. Mas aí eu comecei a perceber uma coisa curiosa. Os pacientes de enfermaria, que eram os pacientes mais pobres, se o médico dava alta de manhã, ele só saía à tarde. Nenhum paciente saía de manhã. Aí eu disse, mas o que é que há aqui? Eu comecei a me perguntar. E eu comecei a me dar conta que não adiantava dar alta de manhã, porque o paciente queria ficar para pegar o almoço. Sair de barriga cheia. Não é? Para sair de barriga cheia, exatamente. E aí aquilo começou a me interessar e eu comecei a ver que haviam outras dores e outros sofrimentos que iam além da biologia, que iam além da questão física. Uhum. E eu via pessoas chegando no hospital com questões que se entrelaçavam. Eu lembro de uma mulher que certa vez chegou com uma crise de asma muito forte. E ela estava realmente precisando ser hospitalizada pela crise de asma. Aliás, acho que 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil de asma. Perdemos, inclusive, uma pessoa que eu gostava muito, Fernanda Young, né? Morreu de uma crise de asma, uma perda para mim muito grande, porque eu gostava muito da obra dela. Pois bem, aí essa mulher chegou com uma crise de asma muito grande e as medicações não faziam aquela crise de asma ceder. E aí era gente de enfermaria, gente pobre, eu me sentei junto dessa mulher, puxei uma cadeira, ela lá no soro com a medicação, no oxigênio, disse, a senhora está bem, o que é que está vendo? E comecei a querer ouvir essa mulher. E ela começou a chorar. O pai dela havia morrido fazia uma semana. Ela estava sufocando, na verdade, em função da morte do pai. E falar disso foi abrindo o pulmão dessa mulher. Uhum. E aí eu comecei a me interessar por outra coisa que não era exatamente a medicina. E aí, para o desgosto e desespero da minha família, eu não quis mais ser médico. Vendi o anel de formatura de vovô e fui fazer mochilão na Europa. Olha que beleza. A família quase morre. Virou uma ovelha negra. Pois então. E aí disseram, esse rapaz não vai dar para nada. Psicologia, onde já viu isso? Isso não dá dinheiro, isso não vai e tal. Bom, estou aqui. Uhum. Tudo bem. Mas a questão de querer ser psicólogo
Você vê que muitas vezes tinha uma pressão excessiva para você ser médico, que você decidiu, não quero ser médico, vocês estão querendo muito que eu seja médico. Eu queria também. Eu queria. Na verdade, eu queria. Mas foi uma pressão em excesso por conta de tudo que já envolvia ali a família? Não, eu queria ser médico, só que... É porque, na verdade, eu me dei conta de uma coisa que se fala pouco. A medicina cura muito pouco. Uhum. E faz de conta que cura, mas não cura. Ela ajuda a gente a viver com, e isso ela ajuda muito bem. Uhum. Ajuda a gente a viver com a hipertensão, com o problema do coração, com diabetes. Ela ajuda a gente a viver com. Mas é um grande erro dizer o médico salvou minha vida. Na verdade, o médico adiou sua morte. Porque isso não vai ter jeito, você vai morrer. Então, essa ideia de que o médico salva a vida é uma balela, ele adia a morte. A morte está aí, é um fato. Então, eu comecei a me interessar, eu me senti mais identificado com outro tipo de dor, que era a dor da alma, e não a dor física. E assim, eu acabei virando psicólogo. Bom, vai que, se vovô tivesse vivo, penso que ele teria me dado apoio, né? A sua mãe, o seu pai não deu muito apoio? Não, imagina, minha mãe, já velhinha, eu um psicólogo reconhecido já na minha cidade, com nome, e ela dizia, meu filho, faça medicina. Eu digo, minha mãe, pelo amor de Deus, não dá mais nem tempo, nem que eu queira, não dá tempo. E ela ainda, faça medicina. Mas minha mãe, pelo amor de Deus.